precisa estar no controle. Ou então vai ser só palavras jogadas ao vento. Sei também que esta não é uma palavra que se restringe a mim e a você. Sei também que esta é uma palavra que está relacionada a uma multidão de pessoas. Sei que nós poderíamos ter aqui inúmeras pessoas, talvez um grande auditório, para que pela demanda, pela necessidade, pela dificuldade do tema, pudessem estar à procura de uma resposta diante de Deus. Sei também que essa escassez de vontade de saber ou de profetizar sobre a vida dos nossos filhos pode ser a grande causa do abalo que a nossa sociedade, de um modo geral, tem vivido. Pais que não têm vontade de serem pais espirituais podem estar gerando ou devem estar gerando uma sociedade corrompida, anátema, cheia de desvios e cheia de desvalores. Espero também que aonde chega essa voz, nós possamos perceber que passou por entre nós um profeta de Deus, que pôde testemunhar, que pôde anunciar, que pôde declarar aos quatro ventos que Deus quer estar no domínio da nossa família. Pode ser que este vídeo alguém vai ver daqui 5 anos, e este vídeo há 5 anos atrás foi gravado, já pensando que chegaria o momento que este pai, que esta mãe cairia na real, reconheceria o seu arrependimento, ou até mesmo o seu remorso, e talvez à beira do caixão, ou talvez à beira de alguma situação adversa, possa enxergar a necessidade e aprender a lição de que nós somos seres espirituais, temos uma alma e nós estamos no corpo. Nós vivemos tudo o que vivemos a partir do mundo espiritual. E eu quero ensinar você a viver a sua família de maneira espiritual, porque é assim que o justo vai viver. A Bíblia diz que ele vai viver pela fé. Então toda a autoridade da família cristã não está no seu bom comportamento, mas sobretudo está na sua fé. Então eu quero convidar você a abrir lá no único versículo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, e nós vamos lendo outros no decorrer da ministração. 1 Timóteo, tá certinho, hein, Gu? Demais, parabéns. 1 Timóteo 5, verso 8, diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé, e é pior do que aqueles que não creem. Está claro para nós? Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Uma parte da minha vida pastoral foi dedicada somente à igreja. E eu achava que a minha família, por osmose, estaria bem se eu estivesse cumprindo o chamado de Deus em servir a igreja. E fui deixando para trás valores como pai, como marido, que deveriam estar impregnados na minha ação direta com a minha família, por ser o meu bem mais precioso. Mas em nome do Evangelho, ou em nome das coisas de Deus, eu negligenciei essa palavra.
e me tornei uma pessoa pior do que aquela que não crê em Deus. Vi coisas piores do que aqueles que não conhecem a Jesus. Então eu vi na pele esse versículo se manifestando, e eu decidi que eu não vou mais viver sem cuidar da minha casa, e também não vou mais viver sem deixar você não cuidar também. Eu quero que você se aprume de tal maneira que, sendo homem ou sendo mulher, você aprenda a cuidar da sua família. Ela é seu bem mais precioso, ela é a sua riqueza mais abundante. Mas o que temos visto no meio de nós não é isso. O que temos vivenciado é uma família ou uma relação híbrida entre pais e filho. O que é uma relação híbrida? É uma relação que não gera absolutamente nada. É uma relação estéril. Híbrido significa estéril. Não se produz nada. Não é? Assim como o burro é um animal estéril. Não se produz. O burro ele não pode gerar outro burro. Para se gerar um burro tem que haver o acasalamento entre o jumento e a égua. É assim que nasce o burro, mas não existe burro com burra. Para nascer um burrinho. Então, o ser pai e ser filho hoje tem sido uma relação sem conexão, uma relação distante. Já há muitos anos, pais não falam mais as mesmas línguas que os filhos. Já há muitos anos, filhos não falam mais a mesma linguagem que os pais. E este distanciamento não tem ocorrido só no mundo. Ele, sobretudo, tem acontecido dentro da igreja. Famílias cristãs têm vivido um distanciamento desde pequeno da figura do pai, da figura da mãe e dos meninos ou as meninas. E isso tem gerado não só um distanciamento, mas uma incoerência naquilo que temos como maior valor na nossa identidade. A gente luta para poder dar o melhor para os nossos filhos, mas quando a gente vai olhar para esse melhor, tudo é vaidade. Todo o nosso melhor está mais voltado para a vaidade, e não essencialmente para aquilo que Deus quer que você impregne como pai, como mãe, na vida dos seus filhos. Eu não sei se você sabe, mas quem colocou você, quem te deu a honra, o desejo, o privilégio de ser pai e de ser mãe foi Deus. E se Deus te deu esse privilégio, te deu também a responsabilidade de, ao viver ao lado deste menino ou desta menina, você ser coerente com as suas falas, coerente com as suas ações, coerente com aquilo que você está dizendo que deseja para os seus filhos. Porque muito mais do que aquilo que você fala, ou por muito mais do que aquilo que você imagina para os seus filhos, é aquilo que você é, que de fato vai impregnar a vida deles. E então nós temos vivido uma relação híbrida com os nossos filhos, não só por causa da distância, não só por causa da incoerência, mas também pela transferência de culpa. Porque aquilo que os nossos pais não deram conta de fazer, a gente justifica isso e não dá para os nossos filhos, e nós vivemos uma geração em geração carente, deficitária, está sempre faltando. Todas as vezes que vamos ao aconselhamento pastoral, eu toco nesse assunto, sobre a incapacidade que os pais têm de produzir o que há de bom sobre os seus filhos, mas projetam neles o fardo que os pais dele deram para ele. Por exemplo, o meu pai foi duro, rígido, então eu não consigo dar tanto carinho para o meu filho, porque o meu pai foi duro e rígido. Então o que eu estou transferindo para o meu filho é um peso e não uma graça. Famílias híbridas são famílias onde os pais, por causa das mazelas do passado dos seus pais, dos seus antepassados, vivem gerando traumas e mais traumas e mais traumas na vida da próxima geração. Mas eu e você não fomos chamados para fazer assim. Eu e você fomos chamados para ter uma família segundo o coração de Deus. Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia diz sobre este tema, pais e filhos. Salmo 127, versículo 3
ao versículo 5 diz assim: os filhos são um presente do Senhor. O que eles são? Um presente. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Olha como a nossa cultura social, criar filho neste mundo é muito difícil. E a Bíblia está dizendo que criar muitos filhos é uma alegria. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Colossenses capítulo 3, corre aí, Gu, capítulo 3, versículo 21 diz assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Provérbios 13, 24 diz assim: quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Provérbios 22, versículo 6 diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até no fim da vida não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 7 diz assim: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa. Aonde que tem que repetir essas leis? Em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. O princípio da família não é um princípio híbrido, não é o desejo de Deus fazer uma família estéril. O princípio bíblico de uma família é fazer com que o pai, a mãe, possa educar os seus filhos para que a glória de Deus permaneça sobre a face desta terra. Você foi gerado para ser pai, não é para ser qualquer homem, qualquer mulher, ou não é só para ser aquele trabalhador que trabalha de sol a sol, para dar um tênis bonitinho para o seu filho. Você não nasceu pai, você não nasceu mãe para simplesmente dar uma boa educação escolar para ele. Você nasceu pai, você nasceu mãe para impregnar o evangelho da justiça de Deus sobre a vida desses teus filhos. Então há uma contradição entre a família estéril, entre as relações da sociedade familiares, em que pais não são parte da educação dos seus filhos, pais moram longe dos seus filhos, em que mães precisam trabalhar para sustentar os seus filhos. Há uma discrepância muito grande entre esta realidade e a realidade da palavra de Deus. Então eu preciso mostrar a você a importância de poder colocar os seus olhos de volta no que Deus quer que você seja. Querido, você pode ser o melhor pai que você conseguiu ser, mas não foi isso que Deus chamou você para ser. Deus chamou você para ser pai segundo o seu coração, mãe segundo o seu coração, e a sua vida incendiar o coração dos seus filhos. Para isso eu quero que você guarde alguns ensinamentos. Primeiro, pais que reconhecem que o DNA, o seu DNA, está sendo transmitido aos filhos. Este é o primeiro ensinamento. Eu preciso ser um pai que tem clareza que eu não estou passando só coisas boas para os meus filhos. No meu DNA tem coisa ruim. No meu DNA tem sangue ruim. No seu DNA tem sangue ruim, Jadir? No meu tem sangue ruim. No seu tem, William? O meu tem sangue ruim.
E eu preciso ter clareza que os meus filhos, não é porque são filhos de pastor, que eles não vão herdar de mim algo que é ruim. A natureza maligna do meu coração, ela já está no coração dos meus filhos. Mesmo que eles sejam da igreja, mesmo que eles tenham várias rotinas crentãs, mesmo que eles consigam viver de uma maneira bonitinha, decorando versículos, e por mais que eu ame os meus filhos, por mais que eu ame as minhas filhas, e eu não queira nenhum mal para ele e para ela, no meu DNA, eu transfiro aquilo que eu não gosto. Então, é muito importante que os pais abram os olhos para isso. Não é porque você faz tudo certinho que o seu filho vai absorver tudo deste certinho, porque ele absorve o que você fala, mas ele sobretudo absorve o seu DNA. E aí é que as coisas complicam, porque o que vem do nosso DNA sempre é maligno. E não é culpa dos nossos pais, nem culpa dos seus pais, nem culpa dos outros pais. Nós vamos encontrar a culpa lá em Adão, que quando saiu da presença de Deus, tirou do ser humano a imagem e a semelhança perfeita de Deus, e nós somos uma imagem corrompida de Deus, e você precisa ensinar o seu filho que copiar você nem sempre é uma coisa boa. Você precisa ter orgulho dos seus filhos quando eles copiam você, mas também precisa ter clareza de que não é porque você vai na igreja que ele não vai criar este comportamento agressivo quando você não consegue pagar a conta, que ele não vai reproduzir este jeito de lidar com a vida quando você fica entristecido. O seu filho, a sua filha é muito fruto daquilo que você passou para ele geneticamente. Então, aqui há um comportamento, queridos, que eu não vejo, que eu não observo, que eu não quero até transmitir. Será que eu queria que o Gustavo fosse uma pessoa extremamente sensível? Emocionalmente, por causa disso, chorasse com mais sensibilidade? Eu jamais queria que acontecesse isso com ele. Eu queria que ele chorasse na medida. Tem hora que eu olho para ele e digo: meu filho, você precisa reduzir. Ele ficou, ou porque ele ficou irritado, ou porque ele está com medo de alguma coisa. Ele é extremamente explosivo. Por quê? Porque ele copia o pai dele. O pai dele também é sanguíneo. O pai dele também tem as emoções à flor da pele. Quando fica bravo, fica bravo. Quando fica feliz, fica feliz. Quando fica triste, fica triste. Eu não queria que meu filho tivesse esse DNA, mas ele tem. E eu preciso dizer para ele o quão isso me faz mal, e o quão isso faz mal para ele também. Eu não tenho culpa, o meu pai também não tem culpa, mas eu carrego este DNA dentro de mim, e eu preciso quebrá-lo. Eu não posso permitir que os meus filhos reproduzam quem eu sou nas entrelinhas, porque quando ele for formar a família dele, é que vai estar o grande problema. Será que os meus filhos, copiando o que eu falo, vai ter uma boa família? Mas se ele copiar o que eu falo, junto com aquilo que eu passei para ele no sangue, ele vai ter uma boa família? Será que aquilo que eu sou como pessoa, homem, pecador, é o suficiente para gerar no meu filho o que há de melhor? Então para com essa bobagem de que você faz o melhor e você quer elogio, porque tem muita coisa ruim que você também passou para ele, que faz mal. Acorda para a vida, homem e mulher, profeta de Deus. Segundo ensinamento: pais que deixam o poder e exercem a autoridade sobre os filhos. O que é isso? É quando eu começo a observar que na vida, na minha relação com os meus filhos, eu vou perdendo a autoridade na vida, eu vou perdendo a autoridade no sentimento, no propósito, naquilo que eu estou ensinando, e aí eu começo a ser agressivo, aí eu começo a querer impor, aí eu começo a querer falar: olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai viver do jeito que eu quero. Como isso é maligno, querido.
Porque você sabe, menos dia ou mais dia, que quando ele completar 18 anos e não depender mais de você, a primeira coisa que este menino, que esta menina vai fazer é sair debaixo do poder. Porque quando eles eram crianças, você tinha um certo tipo de autoridade. Mas agora você perdeu a autoridade. Não sei quantos já viram isso acontecer, mas se em algum momento está acontecendo isso com você, querido, é porque você deixou de ser alguém que tem domínio sobre as circunstâncias da sua casa. Você deixou de ser alguém que tem no DNA, na importância da vida, nos motivos da vida, deixou de ter autoridade e passou a querer impor. Querer que os seus filhos venham à igreja na imposição, um dia eles não vão querer ver mais. Mas querer mostrar para eles o quão é valioso, o quão é importante seguir a Jesus, eles não vão ter você falando para eles. Eles essencialmente vão ter isso quando eles verem você pilhar o coração para ir na igreja. Quando eles sentirem no teu coração que quando você lê a Bíblia aquilo faz bem, isso é autoridade. É ensinar pelo exemplo. Não é ensinar pela fala. Há pais que dizem assim: filho, o pai já é adulto, o pai vai fazer do jeito que ele quer, mas você tem que corrigir a sua vida. Isso é hipocrisia. Você precisa saber que a sua fala ensina, mas o teu exemplo arrasta. Então, ao invés de exercer chumbo grosso sobre os teus filhos, exerça autoridade, querido. Peça a Deus autoridade. Senhor, eu preciso sempre manter o controle do porquê que eu devo dizer não, do porquê que eu devo dizer sim, porquê que isso está acontecendo com a minha casa, porquê que em algum momento eu perco o controle da minha casa, mas eu dou o controle para o Senhor, e os nossos filhos vão nos ver dependendo de Deus. Mas quantas vezes os nossos filhos não vão aprender a depender de Deus, pelo contrário, vão aprender a espernear, vão aprender a choramingar, vão aprender a fazer barganha, vão aprender isso e aquilo por causa da nossa prática. Não adianta você exercer poder sobre as pessoas sem que antes você tenha o carisma de relacionamento entre elas. Você acha que Jesus, ele vivia debaixo de poder ou de autoridade? Você acha que Jesus vivia impondo as coisas às pessoas, ou ele simplesmente sugeria, as pessoas seguiam? Jesus não tinha medo do que ele sugeria. Jesus tinha certeza que ao virar as costas as pessoas iam segui-lo, porque sobre ele estava a autoridade. Ei, pai e mãe, você não sabe, mas a vida tem tirado de você a autoridade. Você não sabe, mas os desenhos têm tirado de você a autoridade. Ei, pai e mãe, você não sabe, mas a escola tem tirado de você a autoridade. E você está perdido querendo controlar seu filho no poder. Não adianta. Você precisa resgatar o valor que Deus te deu e ter autoridade sobre seus filhos. Agora, eu quero encerrar dizendo sobre um terceiro ensinamento, que é a importância de termos e sermos pais espirituais. Sabe, eu e você não podemos esperar que outros pastoreiem os nossos filhos. Nós não podemos esperar que outros imponham as mãos sobre os nossos filhos para que eles sejam salvos. A autoridade está sobre a sua vida, pai. A autoridade está sobre a sua vida, mãe. Não espere que a igreja resolva. Não espere que a escola resolva. Não espere que os avós resolvam. Não espere que a crise financeira resolva. É você que tem que pôr as mãos na cabeça do teu filho e dizer: receba o Espírito de Deus, receba a autoridade para viver bem, receba as bênçãos do Senhor. Você precisa ser um pai que sabe equilibrar o seu filho, levando ele para o altar, santificando ele no altar, mas também levando ele para o mundo, ensinando ele a viver no mundo. Mas nós temos sempre pais muito santificados demais, e o filho fica parecendo uma bolha, um menino branquinho que não suja de terra, não põe caquinha no nariz, tira a caquinha do nariz com o dedo. Você cria um menino cheio de bolinha e você esquece que a vida foi feita
de maneira dura, e ele vai ter que enfrentar a vida de uma maneira difícil. Então, do mesmo jeito que você leva o teu filho para o altar, que você guarda ele, santifica ele na verdade, você também lança ele para o mundo dizendo: voa, meu filho, cresce, meu filho, você vai ser grande naquilo que você faz. Isso todo pai espiritual faz. Ao exercer a função de pai espiritual ou de pastor, eu vivo para acolher filhos espirituais e lançá-los para o mundo. E eu vou fazer isso com todos eles, e vou esquecer da Isabela e do Gustavo? Eu vou lançar a vida de tanta gente, eu vou empoderar a vida de tanta gente, mas eu vou deixar que os meus filhos colham somente aquilo que o meu DNA lançou para eles de ruim? Eu vou deixar que eu obrigue eles a fazer as coisas, ao invés de dizer: olha, o que o pai vive é tão louco, é tão intenso, que eu quero que você viva também. Resgate a sua autoridade dentro do lar, como um pai espiritual, como uma mãe espiritual. Foi para isso que Deus te chamou. Pastor, eu não consigo mais fazer isso. Querido, pede perdão a Deus e recomece. Deus vai abrir o caminho outra vez para você. O filho pródigo saiu, mas o filho pródigo voltou. E tudo aquilo que não havia sido produzido naquele ambiente teve a chance de ser inundado outra vez. Por isso eu quero declarar: não desista de declarar a vida sobre o teu filho, sobre a tua filha. Querido, não espere que por osmose, por obséquio, não espere que pelo tempo as coisas vão ensinando os seus filhos. Isso é balela da sociedade. Quem projeta, quem injeta, quem influencia seu filho e sua filha é você, homem de Deus, é você, mulher de Deus. Então, primeiro, saiba que você está transferindo coisas que você não gosta. Segundo, deixe o poder e resgate a autoridade de pai. Terceiro, seja um pai espiritual. Tenha na sua mão a chave espiritual dos teus filhos. Que os teus filhos te vejam orando por eles. Que os teus filhos acordem de madrugada e te vejam de joelho dobrado na cama deles. Que eles saibam que o pai e a mãe não é crente só para trazer bom comportamento, mas que o pai e a mãe é crente para ferver esta sociedade. O mundo está caótico porque está faltando pais espirituais. Que Deus levante você. Querido, esses dias atrás eu não estava bem emocionalmente. Eu liguei para minha mãe dizendo: mãe, eu não estou bem. A primeira vez que eu passei mal na vida, eu já era pastor, estava longe dela, eu dei um sinal que eu não estava legal, mas eu não disse claramente o que é que eu estava vivendo. E isso me acarretou num peso terrível. Mas eu tenho aprendido dia após dia a confiar que quando eu posso, eu vou contar com a autoridade dos meus pais sobre a minha vida. A bênção do Senhor está sobre os meus pais, transferida a mim. E eu liguei para ela e ela falou: filho, o que é que você quer que eu faça? Eu falei: mãe, você só me escuta, já está tudo bem. E eu vomitando nela, ela falou assim: eu não posso ficar assim, eu preciso fazer algo. Sabe o que ela fez? Ela pegou 5 outras mães, pastoras, chamou essas mães e disse: eu preciso que vocês ajudem o meu filho em oração, e eu quero ajudar os filhos de vocês também. E eles começaram a orar umas pelos filhos das outras, e eu disse: meu Deus do céu. Ela começou a me mandar as orações que as outras mães faziam por mim. Certamente as orações que ela fazia pelos outros filhos também chegavam nos filhos. Querido, aquilo começou a me fortalecer, aquilo começou a me colocar de pé. E se eu estou hoje com a cabeça erguida, podendo profetizar sobre este tema, é porque eu estou vivendo na prática a unção de autoridade da minha mãe, enchendo a minha vida de poder e fogo que consome o pecado, o mal, e faz com que a vida brote outra vez. Então, filho ou filha, não se preocupe se você tem pais espirituais. Se você tem a irmã com alguma dificuldade, o irmão com alguma dificuldade, não se preocupe se os seus pais são homens e mulheres de Deus.
porque eu tenho certeza que uma hora ou outra seu coração vai quebrar, seu coração vai se render a Jesus. Nós não podemos gerar filhos para o inferno, nós não podemos gerar filhos para que Satanás use de qualquer jeito. Deus nos deu filhos para que eles estejam conosco na eternidade. Por isso, profetize sobre os teus filhos a tempo e a fora de tempo. Sejam pais espirituais para a glória do Senhor. Agora eu quero convidar você a se posicionar em 3 nomes proféticos. Vamos ficar de pé. Agora é 9:05 da noite. E eu quero encerrar profetizando sobre você e ensinando você a profetizar sobre os seus filhos. Estes 3 nomes. Primeiro nome, Isaque. Diga na cabeça dos teus filhos: você é o meu Isaque, você é o filho da promessa. Deus me prometeu você, Deus é que me deu você. Você é fruto da aliança que eu tenho com Deus. Você não é fruto do acaso. Eu sei que o meu DNA foi passado a você, mas eu sei também que aquilo que Deus fez no céu também está selado aqui na terra, e você é a promessa de Deus nesta terra. Topa fazer isso? Põe a mão sobre os seus filhos e declara isso: você é meu Isaque, você é o filho da minha promessa. Aleluia. Você também pode falar um novo nome, que é Benjamim. Você é o filho da minha destra, você é o filho da minha direita. Você pode declarar sobre o seu filho e sua filha: você é a força do pai, você é a força da mãe. A alegria que nós temos em ver você crescer é muito grande, filho, filha. A alegria que nós temos de ver você crescendo e ir avançando além de nós, além das nossas fronteiras, filho. Nós queremos que você seja maior do que os seus pais. Querido, precisa haver pais que declaram isso sobre os seus filhos. Eu vejo nos meus filhos, às vezes, eles me vendo doente, e eu disse para Deus: Senhor, os meus filhos nasceram quando eu estava doente. Os meus filhos só estão me vendo caído. Senhor, me dá a chance de que os meus filhos me verem de pé, depositando sobre eles esta alegria de dizer: vocês são a alegria do Pai, vocês são a força do Pai. O Pai não está sorrindo, é porque vocês estão vivos e estão vivendo o centro da vontade de Deus. Não pare de profetizar sobre os seus filhos, mas pare de declarar sobre os teus filhos os seus fracassos. Pare de profetizar sobre os teus filhos sem querer aquilo que há de ruim em você. Reconheça isso e diga: eu preciso parar, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Se eu não sou uma boa referência como pai, Deus é para mim, e eu vou mudar, porque Deus é o meu Deus e eu posso mudar. Mas o meu filho, a minha filha é Benjamim. Agora eu quero falar de um nome que é muito mais poderoso do que Isaque, é muito mais poderoso do que Benjamim. E eu quero declarar que você vai profetizar sobre os teus filhos. Os teus filhos são Cristo, é o Filho enviado, é o Messias desta geração, é aqueles que vão espalhar o Evangelho a toda criatura. Se eu tenho paixão pelo Evangelho, os meus filhos vão ter porção dobrada para a glória do nome de Jesus. Sabe, querido, eu estou preocupado, porque eu tenho ouvido algumas pessoas falando sobre transferência de unção de geração em geração. E quando eu vejo na Bíblia, eu não consigo ver 3 gerações de pé. Eu só consigo ver 2. E eu estou preocupado com isso. Porque se 2 gerações ficam de pé, significa que os meus netos não vão estar na presença de Deus. Significam que os meus bisnetos não vão viver a grandeza daquilo que eu vivi e profetizei sobre a minha família. E eu já tenho começado a orar, a me incomodar, dizendo: Pai, faz um milagre na nossa geração e permita que os meus filhos sejam aquecidos, mas os filhos dos meus filhos também sejam aquecidos, e os filhos dos meus filhos também sejam bombardeados pela presença de Deus. Eu não sei se você se preocupa com isso, querido, mas Jesus está às portas, e se eu não vou ver Ele vindo com a trombeta soar, se eu morrer, os meus netos vão ver.
E eu preciso que os meus netos estejam no céu, querido. Eu não aceito que os meus filhos criem filhos que vão para o inferno. Mas para isso acontecer, eu preciso ser espiritual. Eu preciso exercer autoridade e não poder. Eu preciso olhar para mim e perceber: eu estou gerando coisas malignas para os meus filhos. Eu preciso parar isso de alguma maneira. Por isso eu declaro: os meus filhos são Cristo nesta geração, são os enviados de Deus nesta terra. Você sabe que nós somos chamados de cristãos exatamente por causa do mesmo motivo. É porque Deus está multiplicado na nossa forma de viver, e isso está tão escasso, está tão esquecido, que cristão virou chacota. Ser cristão virou motivo de fofoca. Ser cristão virou um jeito de ser que não é o que Deus espera de nós. Mas ser cristão é ser o Deus que envia, o Deus que coloca as gerações rendidas aos pés do Senhor. Então ora agora, querido, fecha os seus olhos e fala: os meus filhos são Isaac, os meus filhos são Benjamim, os meus filhos são Cristo. Eu vou ser pai espiritual, eu vou transferir autoridade sobre os meus filhos. Os meus filhos, apesar de saber que no DNA tem coisa ruim que eu vou passar para eles, os meus filhos vão pedir misericórdia para Deus, assim como eu estou pedindo, e nós vamos viver de maneira milagrosa. Senhor, nós nos colocamos aqui diante da tua palavra. Uma palavra simples, objetiva, ó Deus, mas eu quero crer que penetrou no nosso coração, e aonde chegar esta voz, em qualquer lugar da terra, em qualquer época da vida, haja homens e mulheres que queiram se render a Jesus, porque nós não queremos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria casa. Senhor, se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos piores do que os não crentes. Então converte o nosso coração para dentro da nossa casa, converte o nosso coração para dentro, ó Deus, do nosso coração interno, e perceber lá dentro que nós não somos tão bons assim, que apesar de queremos o melhor para os nossos filhos, nós temos ensinado eles com o DNA, nós temos ensinado eles com aquilo que é o nosso fracasso, e nós queremos projetar neles a unção do Espírito de Deus. Se podemos ensinar o que é mal, podemos ensinar o que é bem. Se por algum motivo os meus filhos aprenderam a copiar o que é ruim em mim, Senhor, eu também quero declarar que Isabela e Gustavo vão viver da autoridade, do poder do nome de Jesus, e eles vão ser santificados pela autoridade do Senhor que está sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Assim eu declaro sobre cada pai, sobre cada mãe. Deus, essa palavra é muito séria, essa palavra, Deus, é muito poderosa, e eu quero declarar em nome de Jesus: destrava a boca deste homem, destrava a boca desta mulher, destrava o coração dele e dela, para viver esta abundância, para viver, ó Deus, este ambiente aonde o Senhor entra na casa, o Senhor entra no DNA, o Senhor entra no mais profundo. Para quê? Para fazer uma família edificada na rocha, para fazer uma família que honra o teu nome. Então nós encerramos aqui o mês de maio e declaramos, ó Deus, sobre toda a casa, homem, mulher e crianças, jovens, filhos e filhas, nós declaramos em nome de Jesus uma família que é uma bênção, uma família que é santificada, uma família que tem a autoridade do Senhor, uma família que vive segundo o teu poder. E isso sobre ela é poder em ação, sobre ela é vida na vida, sobre ela é uma ação bendita do teu Espírito Santo fluindo sobre cada um. Por isso, ó Deus, atinge-nos com este poder, atinge-nos com esta autoridade, e assim vamos romper o mundo, assim vamos vencer as mazelas da vida, e vamos viver de maneira altaneira, para bendizer e para exaltar o nome do Senhor. Assim nós profetizamos, assim nós declaramos a vida que passa por nós. Agora atinja também os nossos queridos filhos e filhas. Nós não geramos filhos para o inferno, nós não geramos filhos para Satanás pegá-los desde criança e comandá-los do jeito que ele quer. Os nossos filhos são de Deus. Tira a sua mão da mente dos nossos filhos, Satanás. Tira a sua mão dos propósitos dos nossos filhos, Satanás. Tira as suas mãos das desculpas dos nossos filhos, Satanás. Nós acordamos para a vida,
Nós despertamos como homens e mulheres espirituais. E nós declaramos agora: os nossos filhos vão receber porção do Teu Espírito, Deus, de uma maneira tão grandiosa, que eles vão testemunhar. Assim como a minha mãe guardou a minha vida do pior nesses dias, eu guardo a vida dos meus filhos. Quantas vezes eles precisarem do pai e da mãe espiritual, assim eles terão no nome de Jesus. E assim eles também farão com seus filhos, no nome de Jesus. Pai, o Senhor é um Deus eterno. Ministra a Tua eternidade nas nossas vidas. Ministra agora o ciclo de força e vigor dentro de nós.